Você já parou para pensar o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas espera aí, que princípio é esse? O que havia antes? A Bíblia revela que antes da criação existia apenas Deus. Não havia tempo, não havia espaço e não havia matéria. Apenas a Trindade em perfeita comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. João capítulo 1 confirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus estava lá. Ele é o agente criador. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz: por que Deus decidiu criar? Ele não estava sozinho ou entediado. A Trindade já vivia em amor perfeito. Deus não precisava de nada. Mas a resposta vai te surpreender. Deus criou para compartilhar. Ele quis estender aquele amor e aquela glória. Efésios capítulo 1 diz que fomos predestinados para louvor da glória de sua graça. Agora olha só o que acontece em Gênesis 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espera, se Deus é luz, nele não há trevas. Por que havia trevas? Alguns teólogos acreditam que entre o versículo 1 e 2 aconteceu algo. Talvez a queda de Lúcifer, que trouxe caos à criação inicial. Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28 descrevem a queda de Satanás. Ele era um querubim ungido, que se rebelou por orgulho. Isso pode explicar por que a terra estava sem forma e vazia. Mas aqui está o poder de Deus. Não importa o caos que Satanás tentou criar, Deus trouxe ordem. Ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer treva. E olha o detalhe: Deus criou tudo pela palavra. Ele não precisou de ferramenta, não precisou de esforço. Ele falou e aconteceu. Salmos 33, versículo 9, porque ele falou e foi feito. Ele mandou e logo apareceu. Sabe quantas vezes aparece a expressão "e disse Deus" em Gênesis 1? 10 vezes, 10 declarações criadoras. E cada uma delas era perfeita. 7 vezes está escrito: e viu Deus que era bom. Mas tem algo que muita gente não percebe. Deus criou tudo em 6 dias, mas poderia ter criado instantaneamente. Por que 6 dias então? Porque Deus estava estabelecendo um padrão para nós. Ele estava mostrando ritmo, ordem, trabalho e descanso. O 7º dia não foi porque Deus estava cansado. Foi para nos mostrar a importância do descanso consagrado. E aqui está o clímax. No 6º dia, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Repara no plural, a Trindade em conselho criando você. De tudo que Deus criou, apenas o homem foi criado à imagem de Deus. Apenas o homem recebeu o fôlego divino. Gênesis 2, versículo 7. E soprou Deus em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso significa que você não é um acidente. Você não é um produto do acaso. Você foi planejado, desejado e criado com um propósito eterno. Antes dos tempos eternos, Deus já pensava em você. A criação não foi apenas sobre fazer um planeta. Foi sobre preparar um lar para você. Cada detalhe, desde a distância do Sol até a atmosfera, foi calibrado perfeitamente para a vida humana. Mas a história não termina bem. O homem que foi criado para a comunhão com Deus escolheu a rebelião. E desde Gênesis 3, toda a história da Bíblia é sobre Deus trabalhando para restaurar o que foi quebrado. A criação foi o começo, mas a redenção é o ápice. Jesus, que estava lá no princípio criando, veio à terra como homem para recriar aquilo que o pecado destruiu. Ele é o segundo Adão. Se você gostou desse vídeo, quer aprender mais de Gênesis a Apocalipse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos.